Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um caso de possessão que teve seu término depois de 23 dias. É a possessão de Anna Eklund. Sou César do canal Lena Mundi e, meus caros, o caso Eklund é considerado por teologia e estudiosos da paranormalidade um dos casos de possessão mais abundantemente documentado do século XX, incluindo um perfil em uma edição de 1936 da revista Time. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir a ajuda de todos que depois que assistirem o vídeo não esqueçam de deixar seu like, pois nos ajuda muito e ajuda com que a plataforma recomende nossos vídeos para mais pessoas. Então, meus caros, vamos conhecer essa sinistra possessão, indo agora direto aos fatos. Anna Eklund era um pseudônimo de Emma Smith, nascida em 23 de março de 1882, uma mulher americana cuja alegada possessão demoníaca e exorcismo ocorreram ao longo de várias décadas, culminando em um extenso exorcismo que durou de 18 de agosto a 23 de dezembro de 1928, em Earling, no Iowa. Eklund foi dito ter exibido sintomas semelhantes à possessão, começando aos seus 14 anos, e tinha 46 anos durante seu exorcismo final pelo padre Theophilus Ratzinger, um padre católico romano-alemão, o exorcista mais famoso daquela época. Muito do que se sabe sobre a possessão, o exorcismo de Anna Eklund, vem da obra do padre Carl Vogel, em 1933. A Igreja Católica aprovou Vogel a publicação de um panfleto em folheto instrutivo chamado Satan Be Gone. Em português é Satã Vai Embora, que narrava o exorcismo de 1928 em Earling, Iowa. Como parte da preparação do panfleto, Vogel teve acesso total a todos os envolvidos no caso. Anna Eklund, nascida em Marathon, no Wisconsin, e recebeu apenas o ensino fundamental. Seu pai, Jacob Smith, tinha a reputação de ser inflexível contra a igreja e de ser mulherengo. Também é alegado que Jacob era alcoólatra e pode ter abusado sexualmente de Anna. Nenhuma informação foi descoberta sobre a mãe dela. A melhor estimativa é que sua mãe deve ter morrido no início da década de 1890. Alega-se que em 1908, a tia de Anna, Mina, que também pode ter sido amante de seu pai, ou pode nunca ter existido, iniciou o processo de amaldiçoá-la, colocando ervas mágicas na comida de Anna. Não há nenhuma evidência de apoio à alegação, mas Ratzinger acredita que os moradores locais acreditavam que Mina era uma bruxa. Também não há evidências que apoiam as alegações de que Mina assassinou 4 crianças, como confirmado durante o exorcismo. Antes de 1908, Anna era descrita como uma católica religiosamente devota. De repente, em 1896, aos 14 anos, ela começou a enfrentar graves problemas para frequentar a igreja e receber a comunhão. Ela começou a descrever compulsões para quebrar fontes de água benta ou prejudicar os padres. Ela também começou a sofrer de sinais de depressão, bem como pensamentos sexuais desimpedidos. Ela acreditava que estava ficando louca. Isso também pode ser atribuído à questão de uma reação dissuasiva à morte de sua mãe. Nos anos seguintes, Anna teria consultado vários médicos, embora muitas das reclamações de Anna possam ter sido sintomas de alucinações, um caso histérico puro de crises nervosas. Nenhum dos médicos conseguiu encontrar o problema. Na verdade, um especialista importante na época afirmou que ela não tinha o mínimo sinal de nervosismo
e que ela era normal no sentido mais amplo da vida. Jovens, deve-se notar que em 1908 a ciência médica tinha apenas a compreensão mais primitiva das doenças mentais, dado o entendimento atual. É possível que o caso Anna Eklund pudesse ter sido uma história dramaticamente diferente. Em alguns momentos, sua igreja católica local se envolveu e o padre Tophus Hessinger, um monge capuchino que trabalhava em Santo Antônio, foi considerado um especialista em exorcismo e um dos poucos americanos com experiência nessa área. Nasceu em Stelza, na Baviera, na Alemanha, em 27 de fevereiro de 1868. Aos 21 anos de idade, ingressou no mosteiro de Altolin. Quando ele não se tornou um irmão na ordem dos capuchinos, ele partiu para continuar a frequentar a escola em Salzbach, na Alsácia. Graduou-se na escola em 2 de fevereiro de 1892 e partiu para o mosteiro de St. Fidelis, na cidade de Nova York. Depois de algumas semanas, Hessinger mudou-se para Detroit para se tornar um novato na ordem. Ele foi ordenado em 29 de junho de 1899 e sua primeira designação foi de voltar ao mosteiro de St. Fidelis na cidade de Nova York. Fluente em italiano, bem como inglês e alemão, Hessinger foi transferido para St. Michel, no Brooklyn, por volta de 1912. Hessinger teve seu primeiro encontro demoníaco e aconteceu de se envolver com Anna Eklund. Isso fez com que o padre percorresse o caminho de sua vocação ao longo de sua vida para combater o mal. Foi também nessa época que Hessinger, por causa de sua associação com marxistas, foi exilado pela arquidiocese, foi exilado para Wisconsin. De 1912 até sua morte em 9 de novembro de 1941, ele serviu no meio oeste. A pregação era sua obra principal. O exorcismo era uma tarefa ocasional assumida a pedido de um bispo. Um dos principais componentes para determinar a existência de uma entidade demoníaca e de uma possessão é a habilidade dos possuídos de entender línguas que não deveriam conhecer. Em St. Bigon, Vogel, falando em nome de Hessinger, afirma que o exorcista concluiu que Eklund, com apenas uma educação elementar básica, entendia línguas, como o latim, que ela não sabia ler nem falar latim ou alemão. Embora ela reagisse negativamente a orações e ritos em latim, quando o latim de conversação fosse usado, não haveria reação. Em contraste com Satanás, vai embora descrição de habilidades linguísticas de Eklund. A versão de Bansi da história diz: além do alemão e do inglês, que ela adquiriu na infância, ela entendia latim e hebraico, italiano, polonês e outras línguas eslavas. Portanto, embora ambas as fontes concordem que Eklund sabia alemão, a questão é se o católico devoto que assiste à missa em latim todos os domingos, até os 14 anos, reconheceria e entenderia os rituais latinos. Também é importante entender que Anna cresceu em Marathon, Wisconsin, uma cidade fortemente povoada por alemães. Portanto, não é impossível para Anna ter aprendido a língua naturalmente. Anna também demonstrou sensibilidade a itens consagrados. Se ela recebesse artigos borrifados com água benta, ou lhe oferecessem coisas secretamente abençoadas, ela reagiria violentamente. Se um objeto semelhante fosse apresentado, não consagrado, ela permanecia indiferente. A causa da possessão não pode ser determinada. A própria mulher não deu informações sobre o assunto. Só mais tarde, durante o processo de exorcismo solene, a causa foi divulgada. Também é observado nos registros do caso em 18 de junho de 1912. Hessinger realizou o exorcismo em Eklund, de 30 anos, e a libertou de sua possessão. Em algum momento, antes de agosto de 1928, Anna Eklund novamente apresentou sintomas de possessão. Ela afirmava ter pensamentos sexuais constantes e acreditava que também era atormentada pelo espírito de seu pai e de sua tia.
As neuroses ou sintomas de Anna a deixaram incapazes de agir normalmente. Anna pediu novamente a Hessinger, agora estacionado em Marlton, Wisconsin, para ajudá-la. Depois de não conseguir ajudar Anna pelos meios normais, Hessinger a examinou em busca de sinais de possessão e novamente concluiu que ela havia sido retomada. Desde o exorcismo de 1908, Hessinger era agora o exorcista mais experiente da América do Norte. Acredita-se que em 1928 ele já havia realizado 19 exorcismos, incluindo o anterior em Eckland. No final do verão de 1928, o padre Theophilus Hessinger, durante uma viagem missionária para visitar seu velho amigo, o reverendo Joseph Steig, na paróquia de São Joseph, pediu permissão a Steger para que uma menina fosse levada à sua paróquia em Earling, em Iowa, para fazer um exorcismo que seria realizado na sua igreja. Hessinger havia escolhido Earling, no Iowa, por vários motivos. Está localizado a 110 milhas a oeste de Des Moines, Iowa, e aproximadamente 40 milhas a leste da fronteira do Nebraska. Na década de 1920, apenas algumas centenas de pessoas viviam na região, e a área tinha um convento e uma igreja católica. Embora as estradas para Earling fossem duvidosas, havia a vantagem de uma ferrovia para apoiar a viagem. Enquanto a Igreja Católica de São José de 1885 fica em um bloco de 4 quadrados, em um ponto alto no centro da cidade. O convento das Irmãs Franciscanas era menos intrusivo e mais privado em sua localização na segunda rua. O convento foi demolido em meados de 1990. Hessinger acreditava que a reclusão no convento permitiria que o exorcismo fosse feito em segredo e permitiria que o anonimato de Anna fosse preservado. Também se esperava afastar Anna de casa, desorientando-se em qualquer demônios que a possuíssem. Enquanto estivesse lá, ela seria alojada em um convento das Irmãs Franciscanas ali próximo, onde o exorcismo também seria realizado. Steger conversou com seu bispo Thomas Dunn, do Des Moines, do Iowa. O bispo Dunn realizou a petição e determinou que era o fato um caso de posse demoníaca e autorizou o uso do rito do exorcismo completo na sua igreja. Em 18 de agosto de 1928, Anna Eckland chegou a Earling, no Iowa, de trem. Todo o processo foi feito em sigilo extremo, com apenas Hessinger e Stern e a irmã governanta de Stern e freiras informadas da situação. Como a viagem de trem apresentava riscos adicionais, foi decidido que alguns funcionários a bordo do trem deveriam receber informações limitadas do caso de Eckland se tornar violenta. O padre Hessinger chegou em um segundo trem. Steger pegou seu automóvel pessoal para encontrar Hessinger no depósito. Embora o carro não tivesse problemas mecânicos, faltou a velocidade normal nesta viagem. Embora apenas alguns quilômetros de casa do padre até o depósito, a viagem demorou quase 2 horas. Hessinger respondeu calmamente: "Meu caro amigo, eu não fiquei chateado com isso. Eu teria ficado muito mais surpreso se tudo tivesse ocorrido bem. Dificuldades surgirão, e de se esperar que elas surjam muito. O diabo fará o máximo para frustrar nossos planos." Enquanto esperava, orava constantemente para que o espírito maligno não pudesse prejudicá-lo, pois suspeitei que ele tentaria interferir em sua vinda. Sim, que tentaria prejudicá-lo pessoalmente. No convento, a mulher ficou furiosa porque a irmã da cozinha borrifou água benta sobre a comida da bandeja antes de levar o jantar para a mulher. A mulher possuída percebeu imediatamente a presença do alimento abençoado e ficou terrivelmente enfurecida com isso. Ela ronronou como um gato e era absolutamente impossível fazê-la comer. A comida abençoada era levada de volta para a cozinha para ser trocada por comida não abençoada. A mulher foi colocada firmemente no colchão de uma cama de ferro. Suas mangas e vestido estavam amarrados para mantê-la vestida. As freiras mais fortes foram selecionadas para ajudar.
mantendo a mulher quieta em sua cama. Logo após o início das orações prescritas, a mulher caiu na inconsciência e permaneceu nesse estado durante todo o período do exorcismo. Seus olhos estavam fechados com tanta força que nenhuma força poderia abri-los. Enquanto o exorcismo continuava, Ana desalojou-se da cama e das mãos de seus guardas, e seu corpo, carregado pelo ar, pousou bem em cima da porta da sala. Só o padre Hessinger manteve a calma e ordenou: puxe-a para baixo. Ela deve ser trazida de volta ao seu lugar na cama. Puxando-a de volta para a cama e protegendo-a melhor, as orações continuaram. Ana começou a uivar como se fosse uma criatura sinistra, como uma matilha de feras que de repente estava solta. O uivo era tão alto que chamou a atenção dos vizinhos por causa da cena. Um grande número de pessoas teriam testemunhado os gritos vindos do convento. Os detalhes da sessão individuais de exorcismo ficaram confusos. Observou-se que durante muitos exorcismos, Hessinger sofreu ataques físicos que o deixaram tremendo como uma folha agitada em um redemoinho. Como resultado, e com a permissão do bispo, ele usaria um pendente no peito com uma hóstia consagrada. As vozes que emergiam de Ana às vezes soavam bestiais e um pouco natural, enquanto a outras pareciam expressar pesar extraordinário. Quando Hessinger exigiu saber quem estava possuindo, muitos disseram a ele. Muitas vezes durante o exorcismo, Hessinger alternava entre inglês, latim e alemão. Os demônios sempre responderiam corretamente no idioma escolhido. Quando Hessinger exigiu saber quem era o demônio líder, foi informado que era Beelzebu. Estava falando com Beelzebu que o demônio alegou: "Ah, seu próprio pai não nos amaldiçoou contra ela." Enquanto Hessinger desafiou ainda mais essa afirmação, o demônio respondeu: "Vocês podem perguntar a ele, deixe-me em paz pelo menos uma vez." Essa resposta levou o exorcista a perguntar se o pai de Anna Eklund fazia parte da possessão. O demônio supostamente respondeu: "Que pergunta tola, ele está conosco desde que foi condenado." Outras vezes, o demônio afirmava ser o apóstolo Judas Iscariotes e que Judas estava ali para levá-lo ao desespero, para que ela se suicidasse e se enforcasse. Ela deve pegar a corda, ela deve ir para o inferno. Em outra ocasião, o demônio afirmou ser Jacob, o pai de Ana. Ele alegou ter tentado forçar Eklund a um relacionamento incestuoso, mas ela resistiu. Ele também afirmou ter tentado ativamente encorajar Ana de maneira sexual. Em discussão com Ana, ele parecia ter uma memória de seu pai a amaldiçoando, mas diria poucas outras coisas negativas a ele. Hessinger foi capaz de determinar que Jacob tinha a reputação de odiar a igreja em geral. Outro demônio encontrado alegou ser Mina, tia de Ana e amante do pai dela. Mina alegou ter assassinado 3 crianças enquanto ainda estava viva. Durante os vários exorcismos, Anna Eklund sofreu de distorções físicas que alteraram radicalmente sua aparência. Seu rosto ficava contorcido. Seu corpo se contorcia de maneiras impossíveis. Às vezes, sua cabeça pálida, mortal e emaciada, muitas vezes assumindo o tamanho de uma jarra de água invertida, tornava-se vermelha como brasa brilhante. Seus olhos e lábios inchariam em proporções enormes. O estômago de Anna Eklund ficava duro como uma pedra. Durante os exorcismos, Ana parecia reagir particularmente forte a certos elementos. Sempre que se aproximava com água benta, ela gritava: "Fora, fora com isso! Fora com aquela sujeira abominável! Oh, isso queima, isso queima!" Durante o exorcismo, o padre Steger colocou uma pequena relíquia na pequena flor do menino Jesus em um pequeno pingente que ele carregava em seu bolso. E o demônio gritou: "Fora, fora com isso! Fora com essa relíquia de florzinha! Fora com aquele catavento!" A antipatia contra o procedimento, com o passar dos dias, pareceu desenvolver um desconforto inexplicável entre Steger e Hessinger. Apesar que Steger começou a se arrepender de sua decisão de permitir o exorcismo dentro de sua igreja,
Quando ele confrontou Ratzinger sobre o assunto, Ratzinger reagiu sem surpresas e culpou o diabo por despertar ressentimentos entre os padres. Mais tarde, o demônio ameaçou Steger para retirar a permissão para o exorcismo. Ele supostamente dizia: ele aprenderá e nos conhecer melhor. Lúcifer está em seu encalço e tornará a chaleira quente e pesada para ele. Espero até o final de semana, quando chegar na sexta-feira. Então, na sexta-feira seguinte, Steger recebeu um telefonema de um fazendeiro local com uma mãe gravemente doente que precisava dos últimos sacramentos. Enquanto dirigia para casa e quando estava prestes a cruzar uma ponte sobre uma ravina, uma nuvem negra apareceu e ele ficou cego. Como resultado, ele bateu no corrimão da ponte enquanto o carro estava completamente destruído, com exceção de alguns cortes e nervos em frangalhos. Steger não ficou gravemente ferido. Mais tarde, naquele dia, Steger voltou ao convento e ao exorcismo. O demônio o cumprimentou com: hoje ele puxou seu pescoço, orgulhoso, estava em ponto morto. Eu certamente o mostrei hoje. E quanto ao seu novo automóvel, aquele carro elegante que foi feito em pedaços, serviu bem para você. Os testes de Steger não terminaram com acidente de carro. Ele era acordado repentinamente à noite por ruídos em seu quarto, embora isso pudesse ser facilmente explicado como roedores. A casa ficou livre de roedores por todos os 14 anos que morou ali. Noite após noite, os ruídos continuavam, parando apenas brevemente em deferência a várias orações. Durante as 3 semanas de exorcismo, Ana sempre parecia estar a perder a consciência quando o rito começava e acordava sem saber dos eventos. Naquela época, Anna Eklund afirmava ter visões de batalhas horríveis entre espíritos durante todo o tempo. Ela não conseguia comer alimentos sólidos e sentia fortes vômitos 20 a 30 vezes por dia. Durante os 23 dias do exorcismo, frequentemente parecia que Anna Eklund estava à porta da morte, mas de alguma forma ela continuou a resistir. No total, 3 períodos de exorcismos realizados em Eklund. A primeira foi realizada do dia 18 a 26 de agosto de 1928. A segunda ocorreu do dia 13 a 20 de setembro de 1928. O grupo final do exorcismo começou em 15 de dezembro de 1928 e durou até dia 23 de dezembro. Nas primeiras 2 semanas de ritos, parecia haver um pouco progresso, mas mesmo com as 12 horas diariamente de cerimônias contínuas, em um esforço para mudar a situação, o padre Ratzinger decidiu fazer o rito continuamente por 3 dias e noites consecutivas sem intervalos. Em 15 de dezembro a 23 de dezembro de 1928, gradualmente a resistência do demônio pareceu diminuir. Ana contou a uma das freiras que Santa Teresinha de Lisieux, padroeira das pessoas que perderam os pais e foram canonizadas em 1925, disse-lhe: não perca a coragem, o fim está próximo. Às 21 horas do dia 23 de dezembro de 1949, Anna Eklund saltou da cama. Temendo uma repetição do incidente do teto semanas antes, as freiras foram contê-la. A mulher desabou na cama e começou a entoar: Beelzebu, Judas, Jacó e Mina. Depois de vários minutos, as palavras inferno, inferno, inferno foram adicionadas ao canto após os nomes. Eklund acordou e disse: de que terrível fardo fui finalmente libertada. Meu Jesus, misericórdia. Louvado seja Jesus Cristo. Jovens, esse é o testemunho de Teresa Wegerer, governanta do padre Steger. Fui testemunha de quase todo o período do exorcismo do caso de possessão de Irling, e posso dizer com toda a verdade que os fatos mencionados em Begone Satan estão corretos. Algumas das cenas foram ainda mais assustadoras do que descritas no livro. Não tenho a menor dúvida de que os demônios estiveram presentes e jamais esquecerei as cenas horríveis
vis, sujas e sujas enquanto eu viver. Todas as freiras pediram a mudança e foram transferidas no ano seguinte. A mulher voltou a Irving por uma distância de 1000 milhas 4 meses depois do exorcismo para fazer uma novena de ação de graças. Isso foi pedido do próprio Cristo. Durante sua estadia, ela hospedou-se com a família Ishmirovsky. Ela me contou como o nosso bendito Senhor apareceu para ela em frequências e encorajou a ser fiel. Como Egger menciona, em 1929, todas as freiras do convento solicitaram e receberam transferência para outras localidades. O convento persistiu até o final dos anos de 1980 e foi demolida em meados de 1990. Jovens, que história sinistra! Vocês já ouviram falar da possessão de Anne Eklund? Tem um filme aqui no YouTube. Quem quiser arriscar, vou deixar o link do vídeo na descrição para vocês. Deixe suas opiniões para a gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva no canal e ative o sino para não perder nossas atualizações. Veja o vídeo inteiro e, se gostar, compartilhe com seus amigos, que nos ajuda muito, pois nosso canal não é bem recomendado. E se assistiu a gente até aqui, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!